Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com o amor do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui à frente para trazer a mensagem do Senhor. Tantos domingos, eu estava esperando, por este dia, para trazer a mensagem. E não sabia que seria um dia tão especial. Hoje é aniversário de Brasília, 53 anos. Maravilha. Vamos à palavra. A mensagem de hoje é um tema bastante profundo. E o tema da mensagem hoje é: jamais vou desistir. Jamais vou desistir. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 8:37, amados. Amém? Romanos 8:37 nos diz assim: em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Antes de nós darmos início, eu quero fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro a Deus, primeiro ao Senhor, por permitir eu estar aqui hoje trazendo a mensagem para vocês. Em segundo lugar, eu quero agradecer também ao pastor Wesley, que tem contribuído, tem nos ajudado, pastor? A desenvolver esse ministério. E terceiro, que poderia ser o primeiro, dizem que atrás de um homem tem uma grande mulher, Não, não é atrás não, é do lado. Eu quero agradecer muito à pastora Kelly, que tem colaborado, tem nos ajudado a desenvolver esse ministério. Eu digo assim, eu faço a mensagem e ela vai lá e, como pedagoga, ali ela vai e coloca tudo no lugar. Cadê ela, para receber esses agradecimentos? Está na salinha, está trabalhando para o Senhor. Então eu não poderia deixar de destacar aqui, antes de nós prosseguirmos, a Kelly, ao Senhor, por tudo isso que tem acontecido em nossas vidas. Amém? Então, fazendo assim uma análise do que vem acontecendo, isso aqui foi nós buscando dentro da mensagem. Jamais vou desistir. 90% daqueles que falham não são realmente derrotados. Eles simplesmente desistem. Então isso é muito sério. Em todas as áreas, amados, todas as áreas, muitos desistem. Muitos desistem de casamento, muitos desistem de famílias, de constituir famílias, muitos desistem da faculdade, muitos desistem do seu trabalho, da sua profissão. E no decorrer dessa mensagem nós vamos ver. Nossa vida, até a pastora citou aqui hoje, ela é feita de batalhas e lutas diárias. Lutas e batalhas diárias. Para forçar um pouco a nossa memória, quem lembra da penúltima mensagem que foi ministrada pelo pastor Wesley? No domingo... Foi no penúltimo domingo. Quem lembra? Pergunta difícil, Vocês devem estar perguntando assim, eu não lembro nem do almoço, qual foi o cardápio do almoço. Vou lembrar da mensagem do pastor Wesley no penúltimo domingo. Quem lembra? Lembra, Valmir? Falou sobre? Foi isso mesmo, gente? Mas não foi isso, não. Amém, Tentou, Tentou, Valmir? Tentou, Essa foi no antepenúltimo. No penúltimo, o pastor Wesley ele citou de algo muito especial, que nós enfrentamos lutas e batalha nisso também, que é sobre juízo final. Encontrarmos os nossos familiares no juízo final. Não foi isso que ele pregou? Encontrar os nossos familiares no juízo final, que será uma alegria, para nós, Nós encontrarmos no juízo final,
celebrar junto com eles o juízo final. E o nosso nome está lá no livro da vida. Foi essa mensagem que o pastor Wesley trouxe no penúltimo domingo. É a PUC, né? Palavra da última celebração. E na última palavra, quem se lembra dela? Pastor Daniel trouxe uma mensagem aqui domingo para nós. Quem se lembra? Essa está mais, né? Tá mais recente, né? Quem se lembra? Caim e Abel. O que mais que o pastor Daniel citou dentro dessa mensagem? Comparação, né? Ele falou sobre inveja. O que mais? Fidelidade. Caim e Abel, a questão da, né, o que houve entre eles. E no final houve uma finalização com louvor. Muito lindo. Quem lembra? Qual foi o louvor, pastor? Jesus nunca falhou, não vai falhar com você. Amados, as lutas, as batalhas existem, elas estão todos os dias à nossa frente. Mas Jesus nunca falhou e não vai falhar conosco. Então, a palavra do pastor Wesley, ele citou que um dos maiores desafios é encontrar os nossos familiares, juízo final. Isso aqui nós já citamos aqui. Aquela palavra falou profundamente dos nossos corações. Alguns podem ter ficado apreensivos, outros, porém, já saíram para casa com o objetivo de pedir estratégia ao Senhor. Sabendo, tendo a certeza que o Senhor entregará em nossas mãos as estratégias certas. É fácil, amados, andar com Jesus, com os nossos familiares? Não, não é fácil. Existem as lutas e as batalhas. Mas o Senhor, se nós pedirmos, Ele vai entregar nas nossas mãos a forma, a estratégia correta para que nós possamos andar com os nossos familiares. Né? É um sonho. E nós vamos encontrá-los. Então, como eu disse antes, existem as batalhas onde nós encontramos obstáculos, lutas, mas nunca nós devemos desistir. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor está conosco. E Ele confirma isso na sua palavra. Porque lá em Filipenses 4,13, vamos abrir? As batalhas existem, as lutas existem. Mas o que nós podemos firmar nos nossos corações todos os dias? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que nos fortalece. Elas podem vir, independente das circunstâncias, mas tudo posso naquele que me fortalece. Muitas são as dificuldades da vida. Muitos são os obstáculos no caminho. Muitos são as barreiras a ultrapassar. Geralmente, nós perguntamos como poderemos sobreviver a todas essas quedas. Levantar, cair. E continuarmos firmes na presença do Senhor. Diante de tantas lutas e provações, temos que continuar com a esperança e a fé firme em nossos corações. Gente, o insucesso na profissão, na família, as perdas, feridas, na alma, existem. Mas jamais nós podemos desistir. Porque nós temos a promessa do Senhor. Porque o Senhor está conosco. Amém? Então, por isso que nós precisamos permanecer firmes. Mesmo que as circunstâncias dizem ao contrário. O desejo do nosso coração e o de Deus é que permanecemos firmes na sua presença. Ele nos mostra em sua palavra que devemos perseverar na carreira que está nos proposta. E nós podemos confirmar isso na palavra do Senhor. Podemos abrir lá em Josué 1:9. E vamos ver lá o que o Senhor nos fala sobre isso. Sobre as batalhas, as lutas que nós encontramos diariamente. Diz lá em Josué 1:9. Amém? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Esforça-te, não tema, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha a confirmação do Senhor. As batalhas, elas podem existir,
As lutas, elas podem existir, mas olha o que o Senhor nos confirma. Não te mandei eu, ser forte. O que o Senhor pede para que nós sejamos? Ser forte e corajoso. Esforça-te, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde você estiver, meu irmão, tenha certeza, o Senhor é contigo, é comigo, é contigo. Amém? Eu me lembro de um momento muito difícil na minha vida no ano de 95, quando eu tive, posso dizer assim, uma batalha muito forte. Eu tive 3 carros roubados naquele ano. E assim, eu estava atravessando um momento financeiro muito difícil. E naquele ano eu tive 3 carros roubados. Um no mês de setembro, 15 dias depois, quer dizer, em 7 dias a polícia tinha achado meu carro, sem pneu, sem roda, o carro todo depenado. E eu fui lá no Recanto da Ema, numa chácara lá, busquei aquele carro e trouxe. E novamente eu coloquei pneu nele. Coloquei pneu, botei ele para rodar novamente. E com 5 dias depois, né, que é nesse período, né, eu estacionei ele no centro de Taguatinga e novamente o mesmo carro foi roubado. Lembro que eu sentei naquele centro de Taguatinga ali, chorei. E eu pensava, né, meu Deus, cadê o Senhor nesse momento? Então foi o mesmo carro, o segundo roubo. E aí eu continuei trabalhando, lutando. Em novembro, passou-se 2 meses, peguei um carro emprestado, o pastor Daniel me ajudou, aí meu cunhado também me ajudou com o carro e continuei trabalhando, porque o meu trabalho necessita de carro. Em novembro, novamente, comprei outro carro. E eu estava entregando naquela época um Casados para Sempre. No dia do Casados para Sempre, eu lá em cima, olhando lá embaixo, vi meu carro lá embaixo. No final, que nós fomos, o pastor Eliezer acompanhou isso, quando nós fomos ver, o carro não estava no lugar, também tinha sido roubado. E eu falei, meu Deus, mais uma prova, né? Mas quero dizer para os amados o seguinte, amados, naquele tempo, naquele período, eu pensei, que batalha, que luta. Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? E eu pude entender que ali o Senhor estava trazendo-me ensinamento, me fortalecendo, me dizendo, eu sou contigo, independente da circunstância, meu filho, eu sou contigo. E aquilo me fez mais fortalecer a minha vida com o Senhor naquele ano de 95. Eu passo por batalhas hoje, mas hoje eu passo com mais alegria, com mais certeza de quem eu sirvo. Façamos os nossos esforços para andarmos juntos, porque as batalhas elas existem. Todos os dias, as lutas existem, mas quando nós estamos lado a lado com o outro, nós nos tornamos mais fortes. Né? Então, prosseguindo a mensagem. Então, não te mandei eu ser forte e corajoso. Esforça-te, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, nessa vida, todos nós iremos passar por tribulação, batalhas, lutas, sendo com Jesus ou não. A diferença está sempre no resultado final da pessoa, após a tribulação. Aqueles que entendem o propósito de Deus sempre são edificados após a tribulação. Depois da solução do problema, são sempre pessoas melhores. Amados, quando eu passei por aquele momento, naquele período, 3 roubos de carro naquele mesmo ano, eu não era aquela mesma pessoa anteriormente dos carros roubados. Eu percebi mudanças, transformações. O Espírito do Senhor me transformou, me mudou para melhor. E nós podemos observar aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que não conseguem passar estão sempre piores do que quando entraram nela. Estão cansados, frustrados e derrotados depois que a tribulação passa. Que não entendem, olha, entendem bem, aqueles que não entendem o propósito do Senhor na tribulação, na luta, na batalha, sempre estão piores, frustrados, estão cansados. Essa questão, né? Como é que nós estamos? Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nessa batalha? O que o Senhor quer mostrar para mim nessa luta? Me mostre, Senhor, espiritualmente, porque eu quero andar, eu quero continuar com o Senhor, porque não tem coisa melhor do que andar com Jesus. Amém? Vamos
ver na palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, 17 a 18. O que ele está nos dizendo aí? Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, meu irmão, nós precisamos acreditar, ter a fé diária, acreditar sempre. Não está visível para nós as coisas que não se veem. A fé precisa ser desenvolvida dentro de nós, para que nós possamos crescer, acreditar, para que nós possamos vencer todos os dias as batalhas que existem na nossa frente, todos os dias. Então precisa ter fé. E é por isso que Deus promove a tribulação, que isso depois pode transformar no eterno peso de glória, como nós vimos lá anteriormente, né? Peso de glória. Amém? E para isso, os nossos olhos, os olhos espirituais, o coração também, precisa estar enxergando essas tribulações que o Senhor quer promover e fazer as mudanças em nós e transformar as nossas vidas. Nós podemos citar 2 tipos de luta. Existem 2 tipos de luta. O primeiro tipo é a consequência normal de vivermos num mundo marcado pelo pecado e de nossas escolhas erradas. O segundo tipo é fruto das provas que Deus providencia ou permite para nós. Quando esse segundo tipo de luta acontece, ou seja, quando Deus requer que nós passemos por lutas, Ele está querendo nos preparar para que, se vier uma luta maior mais tarde, nós possamos vencer. Amém? Vamos confirmar isso em Deuteronômio 8, de 1 a 10. Lembra lá da terra prometida? Quem lembra? Terra prometida. Vocês acham que aquele povo teve o impacto de enfrentar batalhas e lutas? O que vocês acham? Nós não vamos ler todo ele, mas só para reflexão, né? Deuteronômio de 8, de 1 a 10. Muitos de nós fazemos escolhas erradas. Muitas das vezes nós não estamos linkados com o Espírito e fazemos as escolhas erradas. E é por isso, amados, que nós necessitamos da orientação do Espírito Santo, para que nós tomamos o caminho reto, o caminho correto para vencermos as batalhas diárias, as lutas diárias que nós temos. Então, o primeiro passo, o Senhor quer provar o nosso coração, né? Lá em Deuteronômio 8, de 1 a 10, nós vamos ler só o 2, o 5 e o 6, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sabe, o 5, sabe, pois no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. O 6, guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então aquele povo ali no deserto, eles tiveram um impacto muito grande. E o Senhor nos orienta aqui. Aquilo ali se viu como lição para que cada um pudesse crescer espiritualmente. As batalhas, as lutas, elas existem, mas jamais podemos desistir. Elas acontecem. Não existe lugar melhor para se provar o coração de uma pessoa do que no momento que enfrenta problemas. Nesta hora, sabemos em quem ela confia de verdade, se é madura ou não, se reage com tranquilidade ou se vai se desesperar.
Depende, né? Algumas vezes Deus nos leva a passar por problemas para perceber nossas reações e saber onde está nosso coração. É isso que o Senhor faz conosco. Ele prova, muitas das vezes Ele prova a nossa caminhada. Para que isso? Para saber se estamos maduros, se estamos preparados, se vamos chegar lá, né? Vamos alcançar o galardão, né? As lutas, as batalhas, elas existem, mas jamais podemos desistir. Amém, amados? Se estivermos passando por lutas, lembre-se, Deus está provando o seu coração. Ele quer saber se você tem o coração nele ou se está nas coisas terrenas. Então, as provas existem, nós precisamos ficar atentos com os olhos espirituais, o coração também espiritual aberto, né? Para nós enxergarmos a grandeza do que é o Senhor, do que é Deus em nossas vidas. Então, o segundo passo é ensinar-nos a perseverança, ou seja, a persistir. Lá em Deuteronômio, o 3 e o 4 nos confirma isso, e ele diz o seguinte: Ele te humilhou, amém? Aí Deuteronômio 8, 3 e 4, diz assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná. 40 anos, amados, 40 anos, né? Que tu não conhecias, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Imagina, amados, 40 anos ali o povo caminhando, enfrentando o sol, enfrentando chuva, mas o Senhor está confirmando aqui na palavra dele: nunca abandonou o teu povo. Se o Deus deles, que é o mesmo nosso hoje, não deixou eles passar por isso, sofrer, e o nosso, e o povo de hoje, que tem o Senhor, também pode confiar que o Senhor jamais vai nos abandonar. Amém? Às vezes nós podemos pular, espernear, né, ficar bravo, mas o Senhor jamais vai nos abandonar, porque Ele fez isso com o teu povo, naqueles 40 anos, naquela época. Ele sustentou o teu povo, e hoje também Ele faz isso. Independe da circunstância, Ele faz isso conosco. Ele nos sustenta, independe da circunstância. As lutas, elas podem existir, as batalhas podem existir, mas jamais nós vamos desistir, independe das circunstâncias. Então as lutas, elas produzem em nós nós citamos aqui, a perseverança. As lutas produzem em nós a perseverança. Então precisamos de perseverança para correr a carreira cristã, como foi dito lá, e recebemos as promessas do Senhor, as promessas de Deus. Portanto, se você estiver passando por lutas, lembre-se que elas vão te fazer mais forte e melhor, se você tiver perseverança. E assim elas te levarão a alcançar as promessas de Deus. O que nós falamos lá no início? Muitos, 90% daqueles que falham não são realmente derrotados. Eles simplesmente desistem, param no meio do caminho. E tudo na nossa vida, amados, tem início, tem meio e tem fim. Todo projeto que o Senhor coloca em nossas vidas, ele tem início, tem meio e tem fim. Projeto da família é um projeto de Deus. O projeto profissional, para levar o pão de cada dia em casa, é um projeto
de Deus. Foi Ele que colocou nas nossas vidas. Estudar, fazer uma faculdade, é um projeto de Deus. Né, meu irmão? Para nós crescermos, evoluirmos, aprendermos mais. E muitos, o que acontece? Desistem, não prosseguem. Sabem por quê? Não confiam no Senhor. Né? Não confiam no Senhor. Das transformações, das mudanças que Ele pode fazer em nossas vidas. E foi isso que a pastora Roseli citou aqui. Não combinei nada com a pastora, né, pastora? Não combinei nada. Ela falou sobre batalhas e lutas aqui hoje, no louvor. Né? Então é para isso que o Senhor está nos preparando. O mar vai se acalmar, a situação vai melhorar. O mais importante é não desistir. Agradeça a Deus por tudo que está passando. Lá em Deuteronômio, continuando 8, 7 a 10, o Senhor nos dá algo melhor. Amém? 8, 7, 8, 9 e 10. Porque, lá no 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. O 8, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, onde emana o mel. 9, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre, onde nós terá só glória, né? Só bênçãos do Senhor para as nossas vidas. O 10, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. É a glória que nós vamos viver nela, né? São maravilhas, né? As lutas, as batalhas, elas existem todos os dias. Independe da circunstância. Mas jamais nós podemos desistir, porque o Senhor está conosco. Amém? Essa certeza nós temos que ter todos os dias, amados. Ao levantar, ao deitar, nós temos que ter essa certeza. Não é esposa, não é filhos. Nós não precisamos, né? É nós com Deus. E nós precisamos estar linkados constantemente com o Senhor, para nós sentirmos a presença do Espírito Santo, porque Ele vive em nós. Amém, amados? A batalha existe, as lutas existem, mas jamais podemos desistir. Deus prometeu uma terra melhor para o seu povo, se eles fossem fiéis e confiassem nele. Algo melhor é prometido para quem entrega e vence as lutas. Se você passa nas provas do 2º ano da escola, consequentemente vai para o 3º ano. É uma certeza, você passou, foi aprovado, né? Assim, toda vez que saímos vitoriosos de uma luta, crescemos em Deus, evoluímos espiritualmente. Está passando por lutas, amados? Lembre-se que elas podem te fazer crescer. Se você vencê-las, poderá alcançar coisas maiores. Glória a Deus. Se você vencer, pode alcançar glórias maiores. Né? É isso que o Senhor tem confirmado todos os dias em nossas vidas, nos nossos corações. E nós temos procurado vivermos isso. Né? O Senhor quer dar o melhor para, né? Assim como Ele fez com aquele povo lá, 40 anos marchando, né? 40 anos marchando. Noites, fome aquele povo enfrentou. Mas a certeza nós devemos ter, a glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Então, amados, no deserto nós enfrentamos muitas lutas. Como nós podemos ver, quem estudar profundamente o capítulo 8 lá de Deuteronômio, vai poder entender isso. Alguns já conhecem profundamente isso. Mas o Senhor nunca desamparou o seu povo. Essa é a certeza que nós temos que ter em nossos corações. Que o Senhor está sempre ao nosso lado, em toda e qualquer situação, independe da circunstância.
o Senhor está conosco. É preciso buscar em Deus a força necessária para passar o tempo da tribulação e permanecer de pé. Deus tem sempre o melhor e não vai permitir que soframos além daquilo que podemos suportar. O resultado para a tribulação, para os servos de Deus, é eterno, peso de glória, e não a destruição como muitos podem pensar. Né? Eu quero repetir isso aqui, ó. O resultado final para a tribulação, para os servos do Senhor, para os servos de Deus, é o eterno peso de glória, e não a destruição como muitos pensam. Então o que o Senhor quer fazer contigo? Que ele pode até promover uma circunstância não agradável, né? Mas pode ter certeza, Ele quer nos dar um eterno peso de glória. Pode segurar isso nas suas mãos, amados. Deus jamais quis nos destruir, mas com certeza Ele está trabalhando para nos fazer melhores a cada dia. Apesar das circunstâncias e de todos os problemas, Ele sempre nos guiará, nos levantará, limpará nossas feridas. Nunca devemos deixar a fé e a esperança sair do nosso coração, porque é isso que nos move e nos capacita a prosseguir e nunca desistirmos. Jamais desistir. Jamais desistir. Então, fazendo um apanhado na palavra, na mensagem que o Senhor colocou nos nossos corações, primeiro, a persistência, ela precisa ser constante em nossas vidas. É um dos ensinamentos que o Senhor traz nessa palavra. Ela precisa ser constante em nossas vidas, todos os dias. E nós teremos na nossa caminhada, dia a dia, lutas, batalhas. Mas o que nós devemos fazer? Jamais desistir. E existe dois tipos de lutas que nós citamos aqui. Quais são elas? A normal, né? Que são as nossas escolhas muitas vezes erradas, né? E o segundo tipo são os frutos das provas de Deus, que Ele muitas vezes promove isso em nossos corações. Então, as escolhas erradas, né? Que muitas vezes nós fazemos. E a segunda é a prova que muitas das vezes o Senhor permite em nossas vidas. Então, Deus, diante de tudo isso, o que Ele faz? O que Ele promete para nós? Que nós devemos continuar fiéis e confiar nele. Nós devemos permanecer fiéis e confiar no Senhor. É por causa daquela que eu tenho que confiar no Senhor? Não. Salvação ela é individual. Que bom que a família, como o pastor citou aqui, que bom que a família possa estar junto no juízo final. Que maravilha, vai ser uma celebração, vai ser uma festa. Mas para isso nós precisamos passar pelas lutas, pelas batalhas diárias que existem em nossas vidas. E sair lá na frente mais que vencedor, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quando eu vejo isso aqui, amados, eu lembro do momento do Senhor Jesus, né? Que momento, quando Ele estava cumprindo a sua missão na terra, né? Que momento, o que Ele fez, tanto que Ele fez por nós. E eu fico assim imaginando, nós fazemos tão pouco, né? Tão pouco. Eu quero fazer mais para o Senhor. Eu quero fazer mais para o Senhor, porque nós estamos aqui nesse planeta, nessa terra, só de passagem. Só de passagem. No início eu citei aqui, né? Brasília hoje com mais de 2,5 milhões de habitantes. Essa cidade precisa ser impactada com o amor do Senhor. E se nós orarmos, nós pedirmos, vai vir lutas, vai vir batalhas, mas o Senhor vai colocar a estratégia certa em nossos corações para nós alcançarmos o número máximo para andar conosco na glória do Senhor. Amém?
Peço à igreja que fique de pé. Quero pedir o pastor Wesley para fazer essa oração desta mensagem para nós. Amém, pastor? Eu vou te dar duas condições para você reconhecer se você está sendo edificado ou está sendo destruído. Se você passa por tribulação e o seu coração está com qualquer sentimento faccioso, você está passando por qualquer dificuldade, está com raiva de alguém, com ódio de alguém, passa por uma condição familiar e seu coração está angustiado, cheio de ira, de vontade que a pessoa pague, meu querido, você está no caminho para a destruição. Isso não vai te edificar. Segunda condição, se você está tomando decisões por conta própria, acha que é responsável pelo seu próprio caminho, faz o que quer fazer, meu querido, você está num caminho para a destruição e a tribulação vai te destruir. Agora, se Deus está te edificando e você não sabe o que fazer, mas ainda assim está com o coração tranquilo, porque confia inteiramente no Senhor, meu querido, você está sendo provado e edificado na sua tribulação. Se você não sabe como agir, mas está tranquilo porque sabe que o Senhor está à frente, você está sendo provado e edificado. Se você está passando por tribulação e está de joelhos na presença do Senhor, buscando mais do que você nunca buscou, você está sendo edificado na tribulação. Deus não quer nos destruir, queridos. Deus não quer nos destruir.